Cuidado, meus irmãos, cuidado, quando na sua vida as coisas apertarem e você pensar que a solução é voltar para a vida antiga. Lá era mais fácil. Quando não levava a religião a sério, era mais fácil. Quando eu trabalhava de qualquer jeito, era mais fácil. Quando eu bebia, eu era mais alegre. Quando eu me drogava, a vida era melhor. Cuidado com isso, porque a tentação caiu sobre Pedro e ela cai sobre nós. A tentação de voltar à vida passada. Ao invés de ir para o futuro, nós voltamos para aquilo que já não há mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, a coros que estão aqui no santuário, você que nos acompanha de casa, é você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos com o Evangelho de João, capítulo 21, versículo de 1 ao 19. É a terceira aparição de Jesus ressuscitado. Sabemos, meus irmãos, nós que estamos 2000 anos depois do que nós estamos aqui ouvindo, nós que crescemos na catequese, nós que como crianças sempre escutamos Jesus ressuscitou, celebramos a Páscoa, isso vai entrando de maneira tranquila na nossa vida e na nossa espiritualidade. Mas para os discípulos não era nada fácil de assimilar. Alguém que eles conviveram durante 3 anos, eles viram ele morrer na cruz, o lançaço no coração, eles o sepultaram e depois de 3 dias ele aparece novamente. Dizia numa das reflexões anteriores que nós não podemos olhar para a ressurreição de Cristo, como muitos veem, como se fosse um corpo que voltasse à vida. Porque no cinema há muitos filmes de pessoas que morreram, eles voltam e ficam andando aí pelo mundo querendo matar os outros. Como que chama isso? É um zumbi, né? Porque um morto-vivo é um zumbi. Então um corpo que volta à vida, com Jesus Cristo não é isso que aconteceu. Não é aquele corpo que foi sepultado apenas que ele volta à vida. Jesus ressuscitado, ele está agora com um corpo glorioso. Ele que é Deus. É um corpo diferente de tudo aquilo que o ser humano conhece. É uma matéria espiritualizada e um espírito materializado. Como assim? Ele não é espírito, ele é corpo, mas ele atravessa a porta, ele entra onde quer, ele aparece, ele desaparece, ele vai comer peixe para mostrar que é corpo, ele vai pedir que tome toque, que se fosse um fantasma não seria possível tocá-lo. Então é uma experiência totalmente nova. E porque totalmente nova, Jesus, com muita paciência, durante 40 dias depois da Páscoa, do dia da Páscoa, ele vai aparecendo. Ele vai, como ensinou e ensina a igreja, colocar os seus discípulos na escola do Cristo ressuscitado, para que eles aprendam, para que eles entendam, ou pelo menos professem, sem dúvida, ele ressuscitou. Nós o vimos, nós caminhamos com ele, ele apareceu várias vezes, ele falou várias coisas. Então Jesus estava firmando a fé apostólica, e deu certo, né? Deu certo. Nós estamos aqui 2000 anos depois com a mesma fé. Cremos na ressurreição, cremos na palavra, cremos nas aparições do ressuscitado. E se ele ressuscitou, é porque nós um dia haveremos de ressuscitar com ele. O texto de hoje é uma verdadeira riqueza, que estaria um retiro pós-pascal maravilhoso. Porque nós temos 2 quaresmas, né? Só que fala muito da primeira, é a quaresma pré-pascal. Mas nós temos a quaresma pós-pascal. Se a pré é marcada pelo jejum, pela oração e pela esmola, são 40 dias, da quarta de cinzas à quinta santa, tirando os domingos. Se você pega o dia da Páscoa até a ascensão, são 40 dias. É aquilo que o Papa Bento falava, a quaresma da alegria, a quaresma do ressuscitado. E esse texto estaria um itinerário maravilhoso para esses 40 dias. Tantas lições nós temos aqui. Não é possível compartilhar todas e nem é necessário. Vou partilhar algumas que penso que podem ajudar na nossa vida espiritual. Você que tem uma vida de igreja, uma vida de sacramento, uma vida de confissão, você que busca as coisas do alto, esse direcionamento é muito importante para aqueles que querem as coisas eternas. Nós temos primeiramente o cansaço e a volta. Simão Pedro disse: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca,
mas não pescaram nada naquela noite. O evangelho começa com essa cena dramática. Por que dramática? Porque Pedro fazia isso. Ele fazia isso. Só que estava no passado de Pedro. O pescador era passado. Durante 3 anos ele acompanhou Jesus, ouviu o Senhor, viu seus milagres, mas Jesus agora falece. Então qual é o horizonte de Pedro? O horizonte de Pedro era o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Um horizonte pequeno. Você quer ver Pedro feliz? É uma pesca farturenta, é encher o barco de peixe. Olha que vida pequena, que mente pequena, que horizonte curto. Jesus vai alargar isso aí. Que é isso, Pedro? Eu não te quero pescador de peixe, eu te escolhi para ser um pescador de homens. Vem e segue-me. Ele larga o barco, larga a rede e segue Jesus. No evangelho de hoje é um caminho inverso. Eu vou voltar a pescar. Onde que está o barco? Onde que está a rede? E Pedro tinha ali uma liderança, né? Tanto que os outros falaram: nós vamos também contigo. Este voltar ao passado, voltar aos antigos hábitos, geralmente acontece quando se perde a esperança. Quando se perde a esperança. Precisamos alargar também os nossos olhares na espiritualidade. Quando eu era seminarista, uma das paróquias que eu trabalhei foi em Mateus Leme, paróquia de Santo Antônio. E na época, padre Demóstenes pediu que eu trabalhasse na reta grande, aquela reta depois de Mateus Leme, que vai ali para BH. Tem uma comunidade ali. E acima, a comunidade Nossa Senhora de Fátima. Comunidades pequenininhas. E atrás dessas comunidades tem muita gente na zona rural. Pessoal bem simples, não é? Eu lembro que na época tinha uma senhora que eu não sei quantas vezes ela saiu de Mateus Leme. Não conhecia muita coisa. Foi em Belo Horizonte uma vez, conheci Itaúna, né? Conheci a Joatuba, uma vida muito restrita, uma vida muito humilde. Ela morava ali naquela grota e ali ela construiu a vida dela. Numa das visitas, depois de uma missa, aí eles preparavam um cafezinho, né? Um dia foi na casa dela, estava o padre Demóstenes e eu fui acompanhando. E era noite de lua cheia, né? Aquela super lua, uma lua grande no céu. Aí conversa vai, conversa vem. O padre falou o seguinte: pois é, que coisa, o ser humano vence barreiras. Não é que o ser humano já esteve lá e já andou nessa lua? Precisou de um foguete. Quantos quilômetros essa lua da Terra? A gente acha que ela está tão grande que ela está até mais próxima. Aí aquela senhora, com toda humildade, vendo a lua gigante no céu, o morro, aquela serra do elefante, quando você passa em Mateus Leme, aquela serra grande chama Morro do Elefante, não é? Porque parece um elefante deitado. Aí ele olhando aquilo, ela falou assim: padre, o senhor estuda, o senhor pode saber de Bíblia, mas de lua você não sabe não. Aí o padre: mas o que eu falei de bobagem? Precisa de foguete para ir na lua. A lua dá tão perto da montanha, daqui eu estou vendo. Se eu subisse lá, com a varinha eu cutucava ela. Na cabecinha dela, aquela distância visual era a distância real. É uma visão deturpada, é uma visão irreal. Claro, não vamos aqui dar aula de ciências para a senhorinha, mas na nossa vida nós precisamos ampliar os nossos horizontes, e principalmente o horizonte da fé. Pedro se contentava em pescar peixe. Jesus já tinha falado com ele: eu quero muito mais, quero muito mais. Você será pescador de homens. Nós estamos aí às vésperas de um conclave para o sucessor de São Pedro, ele que foi o primeiro Papa da Santa Igreja. Olha onde que chegou o horizonte de Cristo e olha onde que estava o horizonte de Pedro. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado quando na sua vida as coisas apertarem e você pensar que a solução é voltar para a vida antiga. Lá era mais fácil. Quando não levava a religião a sério, era mais fácil. Quando eu trabalhava de qualquer jeito, era mais fácil. Quando eu bebia, eu era mais alegre. Quando eu me drogava, a vida era melhor. Cuidado com isso, porque a tentação caiu sobre Pedro e ela cai sobre nós. A tentação de voltar à vida passada. Ao invés de ir para o futuro, nós voltamos para aquilo que já não há mais. E eles trabalharam a noite inteira.
E aqui, meus irmãos, eu não estou falando de pescador de piaba, viu? Esse pescador de final de semana. Estou falando de um pescador profissional que trabalhou a vida toda com peixe, e ele tinha vários outros que trabalhavam para ele. Pedro sabia o que fazer. Pedro não entraria para pescar se ele soubesse que não havia peixe. Ele sabe onde o peixe está, e ele sabe pescar. Ele tem rede, ele tem barco, ele tem homens com ele, ele tem tudo. Só que não teve nada, porque o principal não teve, foi o peixe. O texto vai dizer: saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada. E João vai escrever: naquela noite. Por que não pescaram nada? A resposta é: porque era noite. E aqui não é uma noite do sol, é uma noite interior. Eles ainda não tinham recebido a luz que vem da ressurreição. O Papa Bento XVI, na sua última homilia sobre este texto, ele escreve um parágrafo sobre este nada. Ele fala um pouquinho sobre o nada filosófico, da abstração do ser, mas ele fala sobre o nada também teológico. E aqui eu escrevi uma frase que ele disse: este nada da pesca é o símbolo do vazio, não o vazio da rede, mas o vazio de uma vida que tenta caminhar sem Cristo. A noite é longa quando Ele não está no barco da nossa existência. Olha o que o Papa está nos dizendo. Quando é que na nossa vida não acontece nada? Quando Deus não preencheu o vazio do coração. Todos nós temos um vazio no coração. Todos nós temos. O ser humano, ele é carente por excelência. Só que essa nossa carência, ela tem que ser saciada primeiramente aos pés da cruz de Cristo, porque um vazio infinito só é preenchido por um amor infinito. E se a pessoa não sabe disso, ela sai pela terra vagando, aí sim, como morto-vivo, tentando preencher o vazio dela. Uns vão preencher o vazio aonde? No dinheiro. Quanto mais eu trabalhar e mais dinheiro eu tiver, menos vazio eu tenho. Outros, não, o meu vazio é porque eu tenho que ter alguém. Aí a pessoa só fica procurando alguém. Eu quero alguém, não é? Aí hoje todo mundo tem todo mundo, mas ninguém acaba também tendo ninguém, né? Então, outros vão para os prazeres do mundo. O meu vazio interior eu vou saciar na bebida. Aí vem o vício, aí eu vou saciar na droga, aí eu vou saciar na promiscuidade. Eles vão procurando saciar esta carência, este vazio interior. Só que nós entendemos pelo texto que o vazio que nós temos no coração é o vazio de Deus. O catecismo da Igreja Católica, quando começa a explicar o credo, lá está: o homem é capaz de Deus, e o desejo do próprio Deus foi escrito no coração do homem por Deus. A gente já nasce com desejo de Deus. Há pouco agora, eu tirei uma semana de descanso e fui com a minha família para um lugar ali no estado da Bahia. E nós visitamos lá aquele lugar aquele projeto Tamar, tartaruga marinha, né? E a gente viu numa banheira lá um tanto de tartaruguinha pequenininha, nunca tinha visto, filhotinho, nadando, pequenininha assim, nadando. Aí tinha lá os guias explicando, etc. E a mulher falou uma coisa que eu achei interessante: ninguém precisa falar com a tartaruguinha, o mar é para lá, ó. Já está nela. A hora que o ovo da tartaruga estoura e ela sai na praia, ela já vai nadando para o mar. Está no DNA da tartaruguinha, ela nasceu para ir para o infinito. Aquilo que está no coração da tartaruga, buscando o mar, está no meu e no seu coração, buscando a Deus. Então este vazio que aconteceu na pesca não pode estar no nosso coração, porque nós sabemos quem é que nos preenche. Quando eu atendo pessoas chorosas, algumas solitárias, com depressão, ansiedade, etc., eu sempre começo pelo lado espiritual. Como que está a sua vida espiritual? Como que está a sua confissão? Como que está a sua missa dominical? A leitura do texto bíblico, a devoção a Nossa Senhora. Não em todas, né? Mas na maioria das vezes a pessoa tem uma vida espiritual precária. E ela tendo uma vida espiritual precária, ela quer ser feliz. Meu filho, quem não tem Deus no coração, vive esse vazio que você está aí, ó. Aí você procurou vazio na festa, procurou vazio na balada, procurou vazio no namorado, procurou vazio no copo e terminou como? Mais vazio que antes. Então o texto me ensina que este trabalhar a noite inteira sem Cristo é um trabalhar inútil. Por mais que a pessoa enchesse o barco, ela não conseguiria encher o coração.
o evangelho continua. Aí já não é mais noite, aí já tinha amanhecido. Raniero Cantalamessa tem um livro muito bonito, é um livro para padre, vocês podem ler, não. Chama Pescador de Homens. Foi um retiro que ele pregou para o clero de Roma, para os padres de Roma. E neste livro, ele trabalha este texto numa visão não cronológica, mas cairótica. Ele fala que não importa a hora do relógio. Eles podiam estar pescando meio-dia, era noite. Jesus podia ter aparecido meia-noite, era dia. Bonito isso, não é? Bonito. Raniero foi certeiro aqui. Aqui não é questão de sol e de lua, aqui é questão da presença ou não de Jesus. E o texto diz: já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Por que tinha amanhecido? Porque Jesus estava ali. Ele é a luz, ele é o sol da nossa fé. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Por quê? Porque Jesus não faz escândalo. Porque se fosse outro, estava lá na praia. Oi, sou eu ressuscitei. E os discípulos, me dê, papai. Quieto, discreto, calado. Ele estava em pé na praia. Só isso. Jesus estava de pé na praia. Imagine, não sei se você, qual foi a última vez que você foi à praia, mas imagina você lá nadando ou pescando, se a sua atenção vai para uma pessoa que está na praia, de pé. Talvez essa pessoa passe até despercebido. Então veja, meus irmãos, Jesus ele entra na sua vida assim. Não é metendo o pé na porta, gritando, terremoto, fogo do céu, nada disso. Isso acontece? Acontece. Tem gente que tem oração, que tem visão, mas a espiritualidade, ela é discreta. Jesus ele é calado, ele se manifesta de maneira muito sutil. Se você não estiver atento, você não vê a ação de Deus na sua vida. Então é discreta, silenciosa, mas é constante. E aqui é uma interpretação muito bonita, que Jesus não chegou quando amanheceu, porque na questão do tempo, Jesus já estava na praia, naquela escuridão, e ele olhava os discípulos naquela labuta. Ele viu o trabalho deles e Jesus sabia, é uma questão de tempo. Quantas vezes, meus irmãos, nós queremos Jesus na glória, mas não conseguimos reconhecê-lo na margem. O Natal é um pouco disso, né? Natal é um tanto disso. Como que a gente gostaria que fosse o Natal de nosso Senhor? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Como que é o Natal? Uma carência extrema, que até presépio virou. Coisa mais fácil é fazer um presépio. É porque, padre, não tem nada. Tem nada. Você coloca ali uma chopana, joga uma areia, coloca os matinhos, colocou um burro, um boi, uma mulher, um menino. O presépio está pronto, não tem nada. É a carência extrema. E aqui, onde que nós queríamos que Jesus aparecesse? Não. Jesus, de pé na margem? Não. Ele tinha que vir caminhando sobre a água. Os serafins na frente, tocando corneta. Os discípulos, nossa, ele mesmo. Visões grandiosas. Jesus não trabalha assim, não é? Não trabalha assim. Jesus, ele vai na sutileza. E o texto nos ensina que os olhos que estão embaçados na fé não conseguem enxergá-lo. Não conseguem enxergá-lo. Ele está de pé na praia, os discípulos não sabiam que era ele. É preciso sensibilidade espiritual e amor para reconhecê-lo. Duas coisas: sensibilidade espiritual e amor. O que nós devemos buscar nas nossas orações? Sensibilidade espiritual e amor. Como que há pessoas que não têm sensibilidade espiritual? Eu vi um vídeo, não é no Brasil não, pessoal que trabalha com com talco, tirando aquelas pedras de talco, já viu? Pessoal, quase um trabalho escravo, né? Eles vão tirando com as mãos, e aquelas pedras de talco tiram da mão dos trabalhadores toda a proteção de óleo que a gente tem. Então essa mão úmida tira tudo isso. Então são mãos grossas, secas e tudo rachado. E quando se passa um prego, eles não sentem nada. Então eles estão falando em outro idioma, né? Mas o cara com a mão assim, olhando para a enfermeira. Aí o médico fala, eu vou passar na sua mão aqui, para essa legenda, alguns instrumentos. Quando você sentir, você me diga. Ele assim, ó,
E o cara passando um ferrinho, passou uma caneta, passou. Aí o médico falou, você está sem sensibilidade, não sente. Pior, meu filho, que uma mão sem sensibilidade é um coração insensível. A pessoa não tem sensibilidade espiritual, então ela não sente Deus. Ela não sente Deus. Claro que eu não vou entrar nesses meandros aqui, mas você acompanhou um pouco o velório do Papa Francisco. Tinha de tudo, né? Tinha de tudo. Gente sem noção, o mundo está cheio. Claro, pessoas foram rezar por ele, pessoas ali chorando, pessoas fazendo oração, mas tinha a turma do selfie. Eu nunca vi selfie em velório, gente. Olha que eu já fui em velório, viu? Peraí, deixa eu tirar um selfie com o defunto. E o pessoal tirando foto do cara. Pra que tirar foto do Papa morto, gente? Aí posta. Estava aqui. E aí a selfie, a pessoa tá rindo ainda. Nossa, a noção passou longe. O que aquele pessoal ali não tinha? Sensibilidade espiritual. Para saber o que, o como, o onde, né? Perdeu a sensibilidade espiritual, meu filho, você vê coisas do arco da velha. Claro que eu não vou aqui do altar ficar parando a missa para ficar corrigindo gente sem noção. Mas é muita gente sem sensibilidade litúrgica, né? O celular fica doido para ir para a mão. E tem gente que até no meio da missa mexe, passa mensagem, atualiza perfil, né? E pessoas que se dizem católica, né? Até, não, eu sou rubricista. Não tem noção nenhuma. Ela pode até seguir a norma, mas não tem sensibilidade litúrgica. E onde não se tem essa sensibilidade de Deus, falta o quê? O amor. Por que os discípulos não reconheceram Jesus na praia? Porque não tiveram sensibilidade e nem amor. Difícil, né? Difícil. Mas Jesus é que toma a iniciativa. Isso é interessante. Jesus não está na praia porque os discípulos chamaram. Ele está na praia porque a iniciativa é dele. Ele não está no mar, ele está na praia. Praia, aqui não se coloca praia, se coloca margem. O que é a margem? É a divisão da praia com o mar. Aquilo é a margem. Onde é que nós fazemos a experiência mais forte de Jesus? Na margem da nossa história. Quando é que a nossa fé cresce? Não é na alegria, é na provação. Quando é que você fica mais forte? Não é na leveza, é no peso, né? Você pega a galerinha da academia, pergunta para ele. Se ele ficou na academia levantando um peso de 1 quilo lá 1 ano, você vai ganhar massa muscular. Não, aí a mão nem vai. Aí daqui a pouco, o peso ficou mais leve? Não, meu filho, é você que ficou mais forte. Então esse peso aí pode ser substituído, pode colocar um maior. Aí à medida que você vai crescendo em massa, você vai crescendo na força. Isto é a margem da nossa vida. Quantas e quantas vezes a margem simboliza o abandono, a descrença. A gente não fala, que a gente acha que é pecado, né? Mas quantos de nós, e muita gente aqui na igreja, já não brigou com Deus? A gente não fala, mas eu brigar com Deus eu não falo. Mas lá dentro, mas a gente briga, viu? Mas não é possível que Deus fez isso? Mas não é possível que Deus não fez isso? Ele fez o que não era para fazer e não fez o que eu pedi. A gente fica brigando com Deus. Onde é que Deus chega? É na margem. É na margem. É lá que Ele está. E é da margem que Ele vai dar ordem. Lançai a rede à direita e achareis. Por que eles lançaram a rede? Porque naquela época não era profissão, mas era um ofício. Era chamado de olheiro. De olho. Eram rapazes ou pessoas que não tinham trabalho, ficavam na margem, porque quando a gente fala, os senhores já sabem, mas vale aqui falar, talvez nem todos saibam. Quando fala mar da Galileia, você sabe que não é um mar, não sabem? Ou não? É um lago enorme. E eles colocaram o mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, é o mesmo. O mar da Galileia é o lago de Tiberíades. Eu já estive lá. A gente entra num barco, atravessa de um lado para o outro, lindo, mas é grande, tem tempestades à noite, é um lago enorme. Eles falam mar. Então ele está, claro, no lugar mais baixo, e em volta dele tem alguns lugares que tem uma subida. Então os pescadores que estão lá, eles não veem, mas quem está na margem, ele consegue ver a sombra de cardume. Ele consegue ver. Então esse olheiro, ele ficava dando sinais para os pescadores aonde estava o cardume. É por isso que quando Jesus diz, jogue a rede à direita,
Eles não sabiam que era o Senhor, o texto diz. O que eles julgaram a rede? Que eles acharam que ele era um olheiro, quer dizer, era alguém que viu ali um cardume, assim como Madalena vai achar que Jesus era o jardineiro. Os discípulos de Emaús vão achar que ele era um caminhante. Os discípulos fechados acharam que ele era um fantasma, quer dizer, é um fora atrás do outro, porque eles estão ainda digerindo a ressurreição. Quando eles lançam a rede e acontece a pesca milagrosa, eles veem que há algo ali de sobrenatural. Aí eles vão lembrar de outros momentos iguais àquele. A palavra de Jesus transforma o impossível em fecundidade. Repita: impossível. Impossível. Fecundidade. Fecundidade. Tem gente que tem uma vida de impossível. Nada é possível. Tudo é difícil. Quando Jesus entra, ele transforma tudo em fecundidade. As coisas começam a acontecer para você. O milagre não está apenas no peixe. O milagre está na confiança. Porque se eles não tivessem sensibilidade e amor, mesmo com a pesca milagrosa, eles não tinham reconhecido. Nesta hora, o discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. Por que ele vai dizer é o Senhor? Porque João tinha sensibilidade e amor a Jesus. Quando nós amamos o Senhor, quando nós temos vida de oração, você começa a reconhecê-lo. E é bom reconhecê-lo. Você reconhece numa prova que você passa. Você reconhece num exame médico. Você o reconhece numa tribulação que você vence. Você o reconhece numa gravidez difícil. Você o reconhece numa bênção. Tem gente que não reconhece Deus em nada. O esforço é dele, a honra é dele, a coroa é dele. Quer dizer, é o vazio, né? É o vazio. Vai remar para terminar a vida num vazio. João, ele reconhece, é o Senhor, é relacionamento íntimo. Íntimo. Não estou falando dos senhores não, mas serve também. Vir à igreja é maravilhoso, mas não significa relacionamento íntimo com Cristo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem muita gente que não perde missa, mas vive lá fora e qual o diabo gosta. Vai à missa, levando os bracinhos, recebe a comunhão. Mas quando tem um funk pesadão, desce, que é uma beleza. Peraí, que vida que é essa? Que incongruência que é essa? Quer dizer, a pessoa crê ou não crê? Ela está vivendo ou não está vivendo? Como que é o negócio aí? Vai à missa, mas quando ninguém sabe, trai a mulher. Vai à missa, mas quando ninguém vê, pega o dinheiro. Vai à missa, vai dar agarrado na pornografia. Peraí, como que toca essa banda sua aí, meu filho? Qual que é a batuta que está regendo a sua vida? Está faltando relacionamento íntimo. Porque o que nós devemos apresentar para as pessoas não é uma mudança de vida, é Jesus. Que é quando a pessoa tem um relacionamento íntimo com Jesus, só tem um caminho, qual é? Mudança de vida, é a conversão, convertio. Se a pessoa ainda não teve esse processo de conversão, o que está faltando? Não é religiosidade, porque a religiosidade ela tem. Está faltando relacionamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E as duas coisas se casam. É um quebra-cabeça de duas peças: religiosidade e espiritualidade. Nenhuma sem a outra, nem a primeira sem a segunda. Então por que João reconhece Jesus? Porque ele o ama. Ele o ama. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você reconhece, é a palavra de Deus, porque você ama. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Eu fico vendo, não é? Aí, vocês, né? O pessoal ajoelha, tocou o sininho ali. Tem gente que não sabe, ó. Isso aqui é chiclete, que eu adoro. O padre está consagrando ali, ó. O que está faltando? Reconhecer o Cristo na Eucaristia. Por que não reconhece? Porque não tem amor, porque não tem sensibilidade. Por que não tem? Porque não tem intimidade. Vou dar um exemplo aqui para você me entender claramente. Isso acontece na vida de todos nós, até do padre. Você está vendo o jornal. Teve um show, eu vi lá hoje de manhã, teve um show no Rio. Aí um cara passou lá, atirou a ermo, matou um. Eu falo, meu Deus, Rio de Janeiro, violência. Um dia alguém me perguntou, padre, eu estou chegando no Rio, me dê um conselho. Eu falei, volte. Volte. Aí matou uma pessoa lá.
Me entende? Eu não estou sendo seco. Eu estou mostrando como que o ser humano funciona. Me pergunte, meus irmãos, assassinou um lá, coitada da pessoa que morreu, não sei quem é. Me diga, me afetou? E nada. Estou aqui celebrando, daqui a pouco eu vou almoçar, tirar uma pestaninha de tarde. Não vou no velório. Não sei, mas alguém está sofrendo. Família e amigos. Por que que a morte, claro, não é que eu estou feliz pela morte da pessoa, e não é que eu estou insensível, mas é uma morte que me toca enquanto um ser humano que morreu, mas não me toca enquanto amor, porque eu não conheço, eu não tenho intimidade com a pessoa. Então, a gente não vai no velório, não vai chorar. Agora imagina se essa pessoa baleada é um meu familiar, é um amigo íntimo. A gente aqui em Minas, a gente estava doido. Muita gente já estava procurando passagem para correr lá para o Rio de Janeiro. O que que determina este mover de coração? Não é saber, é ter intimidade. Se isso acontece entre seres humanos, isso acontece na espiritualidade com Jesus. Isso acontece na espiritualidade com Jesus. Ontem, eu fui com a Patrícia. Ontem foi sábado. Então não foi ontem, foi sexta. Patrícia é a tesoureira aqui do santuário e assessora do Luz e Vida. A gente foi no banco rapidamente só para assinar uma coisa lá que deu um pepino na minha assinatura. Quando eu estou entrando no banco, tinha um mendigo na porta do banco deitado, dormindo com um jornal na cabeça. Eu disse assim, será que alguém ajuda essa pessoa? Que alguém ajuda? Ela falou, padre, ajuda, porque ela tem um estacionamento na Goiás. O pessoal ali dá sopa, dá comida, e quando faz frio eles doam para ele cobertor. Então tá bem, porque cuidado, a pessoa está deitada aí parecendo um cão, né? Aí entrei, assinei, saí e disse, se precisar fale que a gente ajuda. E ainda fiz. Tem gente que entra e sai e nem vê que ali está. Vamos mudar o exemplo. Você está entrando no banco, quem é que está caído na porta do banco? A sua mãe, o seu filho, seu sobrinho. A sua reação é assim? Claro que não é. Por quê? Porque com quem eu amo, eu tenho intimidade. Com os outros, eu apenas conheço. Sei que é uma pessoa. É isso que está acontecendo com João e que muito católico não entendeu. Ah, eu sei que é Jesus. Mas você tem intimidade eucarística? Não, ele vai ficar só no saber. Então não toca coração. Só toca o coração quando a gente ama. É por isso que Jesus vai olhar para Pedro e não vai perguntar para Pedro assim, você não vai me trair de novo não? Você está disposto a largar esse barco? Você que voltou a pescar e a pescar? Não, ele vai no crucial. Tu me amas? 3 vezes. Amo. Não vou entrar nisso aqui porque é uma explicação longa. Mas na verdade Jesus pergunta com o verbo ágape, que é o amor doação. Ele responde com o amor filia. No português seria mais ou menos assim. Vou fazer o texto todo, vocês entenderem. Porque no grego se entende mais bonito, o texto é mais bonito. Em português ele fica muito pobre. Então eu vou contar o texto oficial. Seria mais ou menos assim. Pedro, tu me amas? Eu te quero muito bem. Pedro, tu me amas? Eu te quero muito bem. Pedro, tu me queres muito bem? Tu sabes tudo, tu sabes que eu te quero bem. Por quê? Porque o amor de Jesus, o ágape, é o amor da cruz, é o amor total. E Pedro sabe que ele ainda não dá conta de amar Jesus como Jesus o ama. Então ele responde num amor um pouco menor. É o amor filia, que é o amor filial, o amor de amigo. Mas não é um amor de dar a vida. Aí Pedro vai dizer, não esquenta não. Hoje você não dá conta, mas amanhã você vai dar. Você é jovem? Você vai para onde quer, faz o que quer, mas quando você for velho, eles te levarão aonde você não gostaria de ir. Onde que é este lugar? A crucificação. É onde está hoje a Basílica de São Pedro, né? Ali crucificaram Pedro. E ele disse, eu não posso ser crucificado igual Jesus. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Aí o pessoal não lê, não estuda, o negócio tá ruim, né? Foi um youtuber no velório do Papa. Aí tinha que tirar uma foto, né? Porque se não tirar foto, não faz parte. Aí tirou uma foto de longe. Aí ele viu atrás do túmulo da urna do Papa, o baldaquino de Bernini, e tinha 2 portas onde entra para o túmulo de São Pedro. Aquele buraco, vocês viram nas filmagens da Basílica, onde parece um negócio escuro, de baldaquino, aquelas colunas de bronze, né? Que tem aquele movimento bonito. Aquele buraco ali, aquele é o túmulo de São Pedro. Tem como descer lá, né?
E quando ele tirou a foto, nas portas tem 2 cruzes de cabeça para baixo, porque é o símbolo de Pedro. Pedro morreu de cabeça para baixo. Aí qual que é a nota do doutor em história eclesiástica? Ele colocou assim: não tenho mais dúvidas, o diabo mora na Basílica de São Pedro, porque essas cruzes de cabeça para baixo é a derrocada de Cristo e o fim do cristianismo. E o pessoal: eu não sabia, e uns de missa, gente. Eu falei: me dá água com açúcar aí, porque não dá. Então entendam, meus irmãos, tudo há um significado e um horizonte ampliado. Talvez hoje Jesus olha para você e pergunta assim: tu me amas? Jesus: claro, o senhor sabe. Não, peraí, mas você me ama com o seu amor, ou você me ama como eu te amo? Se fosse hoje para você morrer numa cruz por mim, você morreria? Jesus, eu te quero muito bem. Eu te quero muito bem, mas o amar assim ainda eu não dou conta. O que Jesus podia ter falado com Pedro? Pedroga, errei na escolha, hein? Como que eu vou construir a minha igreja sobre alguém que só me quer bem, hein? Danou-se. E agora, hein? É o que temos para hoje, né? Você não vê um discurso desse, porque quando Jesus olha para alguém, ele não vê apenas o que a pessoa é e faz, mas ele vê o que ela será e fará. Na missa de hoje, meus irmãos, cabe a nós ouvir de novo, e eu gosto muito, para mim é o mais bonito do texto, é o segue-me. Depois que Jesus falou o evangelho todo, pode olhar no seu folheto, última coisa que Jesus diz, ele olha para Pedro e diz: segue-me. Foi o único discípulo que ele chamou 2 vezes. Por quê? Foi só agora que Pedro se tornou discípulo de Jesus. Todo o passado de Pedro foi uma preparação para este momento. E ali Jesus olha e fala: agora sim, você caiu, você negou, você conheceu a dor, você reafirmou o amor, agora você está pronto para a missão que eu tenho para você. Você passou nas etapas todas. Então Jesus novamente: segue-me. Porque está no início do texto, né? Vou pescar. Aí Jesus: te chamei lá atrás, você voltou, então deixa eu chamar de novo. Segue-me. E nesse momento, Pedro vai. O texto não acaba, né? Claro. João está sentado, pé da fogueirinha lá, comendo pão e peixe. Aí ele faz sinal para Pedro. Aí Pedro está indo com Jesus, ele faz assim, ó. Jesus está indo, né? Pedro olhou assim. Aí Pedro pergunta: Jesus, e quanto a este? Aí aponta para João, que João, discípulo amado, né? Aí Jesus responde: se eu quero que ele fique até a minha volta, eis, quanto a ti, segue-me. Ou seja, não é o momento dele, é o seu momento. Por isso que muita gente perde bênção, né? A bênção é para você, você está olhando para o outro. Aí fulano, não, meu filho, Jesus está chamando você, o siga. Que este texto desse domingo da Páscoa nos ajude a tomar algumas atitudes que o Evangelho nos mostra. Devemos ter sensibilidade espiritual, amor, intimidade com nosso Senhor, vida de oração, para reconhecê-lo de pé. Quando aparece a expressão de pé, Deus vai agir. Quando aparece a expressão sentado, Deus vai ensinar. Jesus subiu no Monte das Oliveiras e sentou, ele vai ensinar. Jesus está de pé, ele vai agir. Na praia da nossa vida, ele está de pé, ele vai agir. E nós precisamos olhar e dizer: é o Senhor. Assim como Tomé: meu Senhor e meu Deus. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. O seguimento de Jesus passa por escutá-lo. Primeira etapa. Segunda etapa: segui-lo. Terceira etapa: estar nos seus braços, ou conforme o texto, nas suas mãos. Você que está nas mãos de Cristo, atenção, você pode sair de lá a hora que você quiser, mas assuma as consequências. Você pode viver a vida que você quiser, mas assuma as consequências. Agora, você estando na mão de Cristo, ninguém te arrancará de lá. Nem os queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa, e você que vai ouvir esta pregação neste momento. Nós estamos no 4º domingo da Páscoa, e é um domingo que se repete em todos os anos litúrgicos,
É o chamado Domingo do Bom Pastor. Quando se fala de pastor, se lembra de ovelha. E quando se fala de pastor e ovelha, há uma relação de confiança, de convivência e de intimidade. Lembremos-nos do Papa Francisco, quando ele dizia que os pastores da igreja devem ter cheiro de ovelha, porque na verdade os pastores de ovelha o têm. Quando se fala de pastor e ovelha, a palavra maior que tem que ressoar no nosso coração é convivência, intimidade, amor recíproco. Aqui tem algo interessante. Por que nós somos cristãos? Por que nós somos católicos? Por que nós fazemos o que fazemos? Por que de missa? Por que de adoração? Por que de vida sacramental? Porque nós queremos ter intimidade com Jesus Cristo. Nós queremos conhecê-lo. Nós queremos entrar no coração dele e permitir que ele entre no nosso. Se isso não acontecer, nós teremos apenas religião. E o que nós vemos na sociedade hoje? Que pessoas que têm só de religião mudam de igreja como trocam de blusa. Essa não está boa, eu pulo para aquela. Essa aqui também não me agradou, tem mais umas 40 mil para eu escolher por aí. Não é questão de religião, é questão de espiritualidade, de criar raízes em Jesus Cristo e alimentar essa espiritualidade pela religião católica, porque somente a religião, ela não cria intimidade. Veja que entre os 12 escolhidos, um era traidor. Jesus vai chamá-lo de amigo, mas ele não foi amigo de Jesus. Então tudo que nós fazemos e tudo que o Senhor confiou à sua igreja é para que nós tenhamos convivência com Ele, intimidade com Ele, partilhar a vida com Ele. Repita: nós não cremos numa doutrina. Nós não cremos numa doutrina. Nós não cremos num livro. Nós não cremos no livro. Nós não cremos numa ideia. Nós não cremos numa ideia. Nós acreditamos numa pessoa. Nós acreditamos numa pessoa. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. E por causa dele, nós conhecemos a Sagrada Escritura, celebramos a Eucaristia, ouvimos a sua palavra, o recebemos na Eucaristia, buscamos a confissão. Para que isso? Porque eu quero conviver com Jesus Cristo. Acredito que todos aqui têm amigos, amigas, uma pessoa que te ama de verdade. Como que você pode ter amigo se você não convive com essa pessoa? A maioria de vocês eu conheço de vista. Alguns a gente convive mais próximo aqui no santuário. Um eu atendo, uma confissão, outra. São níveis de relacionamento, né? Outros a gente fala, ô padre. Outros, ei. Mas a minha pergunta é: os mais próximos a mim e os mais distantes aqui no santuário, me respondam, o que falta para que eu e qualquer pessoa aqui no santuário sejamos grandes amigos? É uma palavra só, quem acerta? Convivência. Através da convivência vem a intimidade, vem etc. Quando você convive com alguém, você vai se tornando o que dessa pessoa? Íntima, amigo. Aí você começa na casa dela, ela vai na sua casa, aniversário, para convivência. Não há como ter amizade se você não convive com a pessoa. Não há como ser amigo de Jesus e olhar para Jesus e falar, tu és o meu pastor, se você não tem convivência com Ele. E só a missa é muito pouco. É essencial. É a Páscoa semanal, domingo. Nós estamos aqui por causa dele. Nós somos seguidores dele.
Mas se você não alimentar esta chama durante a semana, não ter momentos de oração, de diálogo com Ele, de leitura da palavra, de silenciar o coração, de escutá-lo e não apenas ouvi-lo. Todo mundo ouve a palavra, mas poucos a escutam. Ouvir é entrar pelo ouvido. Tanto que nós temos dois, né? Como diziam as nossas mães, um entra e o outro... Jesus não diz, as minhas ovelhas me ouvem. Ele vai usar o verbo escutar. As minhas ovelhas me escutam. Qual é a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir é tudo aquilo que faz barulho, que tem som e que entra pelo seu ouvido. Entrou no seu ouvido, você ouviu. Escutar é atenção focada. Quando você escuta alguma coisa, você coloca a sua vida, você coloca a sua atenção, você coloca o seu ser ali. Qual é a reclamação de muita mulher casada quando me procura para ajudar no casamento problemático? Padre, o meu marido não me escuta. Só que o marido vai dizer, pode falar, eu estou ouvindo. Mas a mulher não quer um homem que a ouça, ela quer um homem que a escute. Ouvir, meu filho, você ouve mexendo na panela, você ouve em televisão, você ouve mexendo no celular, você ouve brincando com pet. Agora, escutar, você olha para a pessoa, você tenta entendê-la, você dá devolutiva de cabeça, de olhar, de gesto. Então Jesus não quer um rebanho que apenas esteja ouvindo, mas Ele quer um rebanho que esteja escutando. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos vai dizer qual é a missão daquele que tem intimidade com Cristo. E a missão é o testemunho. Qual é a nossa missão? O testemunho. O que significa testemunhar Jesus? É mostrar para o mundo o quinto evangelho. O quinto evangelho. Quantos são os evangelhos? Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual foi o primeiro a ser escrito? Marcos, é o menorzinho, é a fonte quelle. É de Marcos que Mateus bebeu. Mateus é o segundo. Depois Lucas, muito inteligente médico, ele vai dizer que todo mundo estava escrevendo bobagem. Aí ele quis fazer uma apuração séria, colocar a história de maneira mais profunda. Lucas se encontrou com Nossa Senhora. Tem coisas que só tem no Evangelho de Lucas que se refere a Maria, porque São Lucas conversou com ela e Lucas escreve o seu Evangelho, e depois do Evangelho ele já escreve os Atos dos Apóstolos. É Lucas que escreve tanto o Evangelho como Atos. E por último, o Evangelho perto ali do ano 90, João. O Evangelho teológico, mais difícil, belíssimo. Então esses são os 4 evangelhos. Mas eu disse para vocês agora que testemunhar Jesus é mostrar o quinto evangelho. Qual é o quinto evangelho? É a nossa vida. É a nossa vida. Porque quando você lê os 4 evangelistas, eles estão contando o que Jesus fez e o que Jesus disse. Quando você dá o seu testemunho, você está mostrando o que Jesus é capaz de fazer hoje na vida daquele que confia nele. E nós temos aqui uma leitura complicada, e nós temos Paulo e Barnabé, 2 homens que testemunham Jesus com a vida e com os lábios. Só que a reação das pessoas é diferente. Lembro-me de um professor que eu tive no tempo do seminário. Ele ensinava a oratória sacra, como que a gente faz uma pregação. Ele dizia assim: o problema não é o que sai da sua boca, o problema é o que chega no ouvido do outro. Porque uma coisa é o que você fala,
outra coisa é o que a pessoa ouve, de acordo com a vida que ela tem. A pregação de Paulo e Barnabé é a mesma. Não há uma pregação A e uma pregação B. A pregação é Jesus Cristo. Você que está com o folhetinho nas mãos, se quiser, olhe o versículo 45, como que os judeus receberam esta pregação. Porque Paulo e Barnabé, fiéis à graça de Deus, é importante ser fiel à graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus, porque a graça de Deus a mim dispensada não foi estéril, além de ser um sentimento de masoquista, é um pecado você não se amar, porque você é obra do Criador. Você é o que é pela graça de Deus, porque a graça não foi dispensada. Então Paulo e Barnabé, eles estão pregando cheio da graça de Deus, e as multidões ouvem. Versículo 45, vamos ler juntos. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. Ficaram cheios de inveja. Olha para você ver. Eles estão pregando a palavra, evangelizando multidões. Ao invés das pessoas gostarem, eles tiveram o quê? Por que esse povão está escutando Paulo e Barnabé e não está me escutando? Por que esse povão está lá e não está aqui? Mas veja o versículo 48. Vamos juntos? Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. A mesma pregação, os judeus tiveram inveja e com blasfêmias, está escrito aí, e com blasfêmias se opunham a Paulo. A mesma pregação surtiu no coração dos pagãos outro sentimento. Eles ficaram contentes e glorificavam a Deus. Meus irmãos, quando a palavra de Deus chega no seu coração, ela chega com um sentimento de inveja ou de contentamento e glorificação. Veja que tem mais um versículo, o versículo 52. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria. Versículo 45. Os judeus ficaram cheios de inveja. Os pagãos ficaram contentes. É o 48. E o 52. E os discípulos cheios de alegria. A mensagem é a mesma. Entendem o que é intimidade? Tem gente que lê a palavra e diz: eu tenho que mudar de vida. Minha vida não está de acordo com a palavra de Deus não. Me ajuda, Senhor. Outro lê o mesmo texto: bobagem. Isso aqui é uma bobagem. O importante é ser feliz. Isso aqui a missa é uma bobagem. Negócio de Bíblia aí. E a palavra é a mesma. Há pessoas que se deixam moldar e há pessoas que querem moldar a palavra à sua própria vida. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Hoje, Paulo e Barnabé somos nós. E quando você começar a dar o seu testemunho na sua família, onde você trabalha, na sua sala de aula, na sua faculdade, nos seus amigos, há pessoas que vão ficar contentes e vão glorificar a Deus. Há pessoas que vão se encher de alegria, mas você vai criar inimizades. Há pessoas que não vão gostar porque você está falando de Deus, e muitas vão ter inveja
de você. Foi assim com Paulo, foi assim com Barnabé, e será assim com todo aquele que testemunha a palavra. Porém, o final da leitura é o mais importante. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Não importa o que os outros dizem do seu testemunho, o importante é que Deus vai conservar a sua alegria e vai te dar a plenitude do Espírito Santo. Amém? Amém. Isso é o principal. Ah, padre, mas fulano não gosta, é problema dele. Ah, a pessoa não quer converter, problema dele. Ah, fulano de tal está incomodado com a palavra de Deus, é ele. Quando a você vai receber a alegria e o Espírito Santo. Se você tem intimidade com Cristo, e intimidade é devagarinho, ela vai aumentando dia a dia. O que eu posso fazer aqui como padre é mostrar o caminho, mas quem vai caminhar é você. Eu posso apontar a estrada, mas quem que vai segui-la é você. Deus se propõe, Deus não se impõe. A minha função de pregador é mostrar-lhes. Agora, o que você fará com isso não cabe a mim. Daqui a pouco tempo eu vou dizer: ide em paz. Aí daquela porta para fora é com você. E nós precisamos entender que intimidade com Cristo é um trabalho diário, uma vida de oração diária. A leitura do Evangelho do dia. Os mais devotos a Nossa Senhora, é bom que todos nós o sejamos, o Santo Terço. Como que a gente tem intimidade com Jesus? Intimidade com Nossa Senhora, intimidade com o anjo da guarda, se você se relaciona com ele. Um dia alguém me disse assim: ó padre, você fica pregando como anjo da guarda, só fala do anjo da guarda como se fosse assim, um amigo seu. Eu nunca senti meu anjo da guarda. Você não tem relacionamento com ele? Eu falei, com o meu eu tenho. Eu vou te contar, meu filho, ele me livra de cada uma, que é só ele mesmo, viu? E a gente nota, isso aqui só pode ser, ele te põe no lugar exato, com a pessoa certa. Um pequeno atraso, ele te livra de algo, se você tem relacionamento. Quando Jesus vai dizer que as suas ovelhas escutam a sua voz. Há muitas pessoas que vão à missa todo domingo, e espero que não tenha ninguém assim aqui, mas que pode ter pessoas aqui que estão apenas ouvindo a pregação. Elas não estão escutando a pregação. Aí termina a missa, elas são a mesma pessoa de antes da missa. Como que você me explica isso? Como que você me explica uma pessoa que ouve a palavra de Deus, que recebe a comunhão, que é abençoada, e ela sai da igreja igual ela estava antes da missa? Tem um problema aí? Tem um problema aí? Coloque na sua casa, eu te desafio, coloque na sua casa uma panela grande com um óleo quente, pega uma batata, tira a casca, e joga a batata lá. E me diga se tem alguma batata que não será frita. Não, eu me recuso. Aí você tira todos, tem uma lá. Não, eu não. Eu vou continuar crua. Eu não quero. Isso existe, gente? Não tem como. Quando você joga a batata ali, ela vai ter uma reação. Assim é a missa. Nós estamos como se fosse aqui na unção de Deus. Como que essa palavra não nos transforma? Como que a Eucaristia que a gente recebe não nos transforma? Como que a bênção de Deus não nos transforma? Então é preciso deixar-se transformar em ovelhas dele. E aqui eu coloco apenas o final do Evangelho, que é muito bonito. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. O seguimento de Jesus passa por escutá-lo. Primeira etapa. Segunda etapa, segui-lo. Terceira etapa, estar nos seus braços, ou conforme o texto, nas suas mãos. Você que está nas mãos de Cristo, atenção,
Você pode sair de lá a hora que você quiser, mas assuma as consequências. Você pode viver a vida que você quiser, mas assuma as consequências. Agora, você estando na mão de Cristo, ninguém te arrancará de lá. Nem o diabo, nem pessoas, nem o pecado, nem a morte. A palavra de Deus é clara: as ovelhas que estão nas minhas mãos, ninguém as arrancará de lá. Deixa vir o lobo, deixa vir as tempestades, que venham os problemas, você está guardado nas mãos de nosso Senhor. Essa pode ser a sua oração hoje, antes de você dormir. Senhor, eu quero estar nas tuas mãos. Eu quero estar, Senhor, nos teus braços, protegidos por ti, afagados por ti, cuidados por ti. E quando nós nos sentimos nas mãos do Senhor, tudo muda. Quem está nas mãos de Cristo, você sente a tristeza transformando em paz, a tribulação em bonança, a doença em saúde, as trevas em luz, a confusão em claridade, o obstáculo em vitória, porque o Senhor cuida daqueles que nele confiam. Vale a pena confiar no Senhor. Não se tem notícia que o pastor abandonou a ovelha sequer, mas a ovelha que se abandonou, ele vai atrás. Ninguém nos tira das mãos de Cristo, mas você pode de lá saltar. Então, meus irmãos, levemos para a nossa semana esta palavra. Deus espera de mim um testemunho, assim como Paulo e Barnabé. Há pessoas que vão gostar, há pessoas que não vão gostar, quando a nós estaremos cheios de alegria e do Espírito Santo. Seguir Jesus não é uma atitude labial, é uma atitude experiencial, é uma experiência, não é uma fala, é uma vida. Escutá-lo, segui-lo nas suas mãos, nos seus braços. Finalizo explicando, talvez você ainda não saiba, mas vai saber agora, a beleza do quadro conhecido por muitos, Jesus, o bom pastor. Como que este quadro tem várias nuances do quadro, mas o quadro original, e muitos aqui já viram, é Jesus com uma ovelha no ombro. Ele segura duas patinhas de uma mão, duas patinhas na outra, e a ovelha é como se fosse um cachecol. Já viram isso? A minha pergunta é: por que esta ovelha está ali? Há muitas pessoas que não sabem. Ai, padre, por que a ovelha está lá? Por que ela está lá? Se tem um rebanho de 100, 200, 300 ovelhas, por que aquela está ali? Ah, padre, é porque é a preferida, é a caçulinha, é a bonitinha. Aí Jesus falou assim: não, você não vai andar, vem cá que eu vou te carregar. Pelo contrário, aquela ovelha é a pior. E qual é a ovelha pior? É a chamada ovelha saltitante. O pastor, todo o rebanho tem uma ovelha saltitante. O que é a ovelha saltitante? Ela não quer ficar perto do pastor, ela não quer ficar junto do rebanho, ela quer ficar pulando. Só que tem um problema: se ela pulasse sozinha, até que ia, ela ensina as outras a fazer o mesmo. Ela escolhe um lugar no redil onde ela consegue pular, e ela pula. E quando ela pula, ela fica berrando para as outras, e as mais atrevidas pulam junto. Aí o pastor, além de guardá-las no redil, tem que ficar correndo atrás das ovelhinhas saltitantes. Como que ele resolve esta questão? Transformando
a ovelhinha saltitante numa ovelhinha com a perna deslocada. Cuidado com isso. Você aí, ó, que é uma ovelhinha saltitante, tua chapa está esquentando, viu? Sua batata está assando, ó. O que o bom pastor faz? E por que o bom pastor faz? Porque ele não quer perdê-la. A ovelhinha saltitante chega na hora de dormir, todas as ovelhas se deitam. E o pastor, ó, está de olho na saltitante. Ele chega perto dela, faz um carinho, faz uma gracinha, ela fica toda. Ele pega na perninha dela e faz um movimento brusco, ele sabe fazer, ele vai deslocar a perninha dela. Só que não dói, faz um barulho, ela e fica quieta. O pastor sabe o que ele fez e pronto, deixa passar a noite. Quando o sol amanhece, as ovelhas começam a acordar, vão levantando. O pastor começa a tirá-las do redil para levá-las para as planícies. Esta ovelhinha tenta levantar e ela não dá conta, porque a perninha está deslocada. Ela tenta, aí começa a doer, e ela começa a chorar, e ela vai chamando o bom pastor. Aquele choro. O pastor chega como se não soubesse de nada, dá um cutucão nela com a vara, ela não consegue levantar, puxa com o cajado, ela não consegue. Aí aquela ovelha, atenção, que só queria ficar longe, ela se vê necessitada dele. E ela sabe, se ele não me carregar, eu não consigo andar. Então ela é dócil. Aquela ovelha rebelde, ela se torna dócil. Aí o pastor a pega, a coloca no ombro, segura uma patinha de cá, outra de cá, e vai andar com ela. Quanto tempo, padre? Geralmente 3 dias. 3 dias. Ele desce, dá comida, dá bebida, põe, e ela acostumou ficar ali. Ela acostumou com o cheiro do pastor. Ela está ali exatamente para isso, para acostumar com o cheiro do pastor. 3 dias depois, as ovelhas estão deitadas, o pastor chega, pega a patinha dela, coloca a patinha no lugar. Ela não sabe, um animalzinho. De manhã, as outras levantam, ela continua deitada e fica. Só que o pastor já sabe que ela consegue andar. Ele chega, dá um cutucão com a vara, ela fica em pé e ela vê que agora ela consegue andar. Minha pergunta é: dali para frente, existe ovelha saltitante? Aquela ovelha, meu filho, é um grude com o pastor. Onde o pastor está, ela está do lado. Ela não consegue ficar longe daquele que acostumou a carregá-la nas suas mãos. O pastor deslocou a perninha da ovelha porque ele a odiava. Ele queria salvá-la. O que significa uma perninha deslocada? É um problema, uma tristeza, uma provação, uma doença. Meus irmãos, não estou falando para todos vocês, mas estou falando para muita gente aqui. Se a sua vida estivesse a 1000 maravilhas, talvez nem aqui você estaria agora. Por que eu procuro a Cristo? Porque a minha perninha está deslocada, porque eu estou sofrendo e Ele vai me carregar nas suas mãos. Eu já passei por alguns momentos difíceis da vida. Pessoas aqui já passaram certamente. Quanto mais você já viveu, mais provação você já passou. Vocês poderiam dizer-me, naquele momento na sua vida, onde tudo pareceu de cabeça para baixo, se você não estivesse nas mãos do bom pastor, você não dava conta de passar por isso não. Amém? Todos vocês têm história para contar. Padre, isso que aconteceu na minha vida, se não fosse a minha fé, eu não conseguiria chegar aqui. Se não fosse as mãos do pastor, eu não tinha
vencido. Então muitas vezes essa perninha deslocada significa o quê? Eu te quero perto de mim. Então toda vez que você ver o quadro do bom pastor com a ovelhinha no ombro, você vai olhar e falar assim: mais uma saltitante. É o pastor trabalhando ali. E uma vez que você se acostuma com Cristo, Ele vai colocar as coisas em ordem. Mas quando as coisas entrarem em ordem, nós não conseguimos ficar longe dele mais. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Elas me seguem e ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Vale a pena, meus irmãos, daqui para frente, essa releitura. Todo problema que aparecer na sua vida, toda tristeza que bater na sua porta, toda provação que aparecer no seu caminho, pergunte-se antes: será que eu estou perto do bom pastor? Será que eu estou grudado no bom pastor? Será que eu estou tendo relacionamento íntimo com Jesus? Ou isso que apareceu na minha vida é para que eu possa rezar mais? Nós terminamos há pouco aí a quaresma. Muitas pessoas acordaram para rezar o rosário da madrugada. Acordei alguns dias. Não consegui acordar todos os dias, né? Só acordei alguns. Tem gente que... Aí alguém me diz: padre, eu acordei os 40. Os 40? Os 40. Cochilava o dia todo, mas eu fiz os 40. Eu nem preciso perguntar. Ela não fez porque estava fazendo graça. Ela precisava de um milagre, para ela ou para alguém. Quem precisa de grandes graças, haverá de fazer grandes sacrifícios. É por isso, meus irmãos, que quanto mais próximo de Jesus nós estamos, e às vezes quanto maior é o problema, mais Deus a gente busca. Ele vai fazer na sua vida o que for necessário para não perder a sua salvação. Então vale a pena ser ovelhas próximas, para que não precisamos ter a perninha deslocada, para aprendermos que sem Ele nada fazemos, nada somos e não existimos. Feche os seus olhos um pequeno instante e traga agora à sua mente a imagem de Jesus como a ovelha no colo. Cria na sua cabeça essa imagem. Jesus com uma ovelhinha no colo. Esta ovelha é você. Veja Jesus acariciando aquela ovelha, cuidando daquela ovelha, protegendo aquela ovelha. É isso que Jesus faz com cada um de nós. Nós que estamos nas suas mãos, nós que ouvimos, escutamos a sua voz, nós que o seguimos pelo caminho. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida. Eu não sei o momento pelo qual você está passando. Mas uma coisa eu sei: você está no colo do bom pastor. Você está nas mãos de Jesus. E Ele vai dizer: nada te arrancará das minhas mãos. Ninguém te arrancará das minhas mãos, porque eu sou o teu pastor. Um pastor que deu a vida por você, que derramou sangue por você. Permaneça nos meus braços, permaneça seguro nas minhas mãos, porque aqui é o seu lugar. Obrigado, Senhor,
por todo carinho, por todo cuidado, por todo zelo que tens para com cada um de nós. Que o nosso coração tenha mais confiança, que tenhamos mais paciência, na certeza de que Deus age e trabalha para aquele que nele confia. Ao Senhor Jesus, bom e belo pastor, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.